Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus, estamos de volta com a nossa programação do canal 10, pelo canal 10 da Igreja Presbiteriana de Fernandópolis. Estamos aqui com alegria, com singeleza de coração, meditando no livro mais rico que jamais foi dado ao homem. E hoje estamos em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Nós vamos ler a respeito do rico e Lázaro. Então, siga comigo essa leitura. Lucas 16, 19 a 31. Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É isso aí, queridos. Abraão representa aqui Deus, né? Lázaro e o rico, 2 pessoas, um sem Deus e um homem de Deus. O homem de Deus sofria mais do que o homem sem Deus. E, portanto, ter coisas, ser bem-sucedido na terra, não representa absolutamente nada. Um dos homens mais ricos que já houve na terra era um traficante. Ele tinha dinheiro espalhado na Colômbia, enterrado. A grande parte desse dinheiro, não sei quanto, foi consumido pela própria terra, porque eles enterravam inescrupulosamente, sem colocar em alguma coisa que pudesse proteger da umidade da terra. Alguma coisa assim, se fosse de
de madeira ou de lata, sei lá, qualquer coisa, uma caixinha bem feita, nada, ele enterrava aquilo de qualquer jeito. Quando ele menos pensou, já tinha perdido quase tudo dessa forma. Mas foi um dos homens mais ricos. Ele era vendedor de drogas para os Estados Unidos. Você tem inveja? Você tem inveja de um rico desses? Muitos hoje estão roubando o pobre, a criança, o doente, o aposentado aqui no Brasil, no nosso nariz aqui, a nossa cara. Você tem inveja deles? Aquele rico morreu, foi sepultado, normal. Mas aí os holofotes estão sobre o mendigo. Diz que quando ele morreu, anjos vieram buscá-lo. Gente, o corpo dele ficou, tá? Isso é espiritual. Nossa linguagem, mas é espiritual. O corpo dele ficou também lá no cemitério. Mas ele estava no seio de Abraão, nos braços de Abraão. Estava com Deus no céu. E esse rico havia ido para o inferno. Esse rico tinha consciência nítida de tudo, via tudo. O rico tinha a oportunidade de ver o inferno e de ver o céu. Já o Lázaro, no seio de Abraão, confortado, consolado, tal, ele só conseguia ver o céu, porque aquela luz maravilhosa, aquela situação gostosa, ele não conseguia ver o escuro que não parece estar tão longe, mas há uma divisa, dali para lá já é escuro, acabou, trevas. E eu estou na luz, eu não vejo as trevas. Aí houve uma conversa, porque o rico, morto no inferno, disse: Pai Abraão, por favor, mande aí Lázaro voltar à terra e avisar para os meus irmãos. Eu não quero que eles venham para cá. Eu tenho 9 irmãos, eu tenho muitos irmãos, tenho famílias. Eu não quero que eles venham, eu fico sozinho aqui, mas eu não quero que eles venham para cá. Aí Deus diz para ele: eu não posso mandar ninguém, porque se alguém quiser atravessar para lá, não pode. E se alguém quiser atravessar para cá, não pode. É um abismo muito grande, profundo. Não há uma ponte para isso aí. Porque Deus, nesse momento, estava lembrando aquele rico no inferno. Inclusive, lembrando hoje às pessoas que a ponte que existe entre você e Deus, ela é temporal. Essa ponte um dia vai acabar. Essa ponte é Jesus. Por isso que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa ponte é Jesus. Naquele momento que encerrar o plano da salvação e começar o julgamento final, o juízo final, essa ponte já não vai existir mais. Então Deus está dizendo: não há como atravessar o abismo entre um e outro. Ninguém passa, ninguém entra, ninguém sai. É definitivo. Caiu, ficou. Chegou, ficou. E a partir do momento da morte, já fica claro, claríssimo, absolutamente claro, consciente para a pessoa, se ele está com Deus ou está com o diabo. Fica totalmente claro, explícito. A morte é o divisor. Quando a pessoa passa pela morte, ele sai ou na porta da direita ou na porta da esquerda. E os demônios vêm buscar a pessoa também, porque essa pessoa é deles. Como os anjos vêm buscar a pessoa que é de Deus. Entende? E aquela pessoa que foi com os demônios sabe de tudo, tem consciência nítida, clara, limpa, sabe tudo o que aconteceu. Aí ele entende tudo. Aí ele vai entender que aquela confiança que ele tinha nos bens materiais, nos seus pensamentos religiosos, ele vai entender claramente como era inútil, como ele tinha sido tolo. Agora, quem foi com Jesus nem está mais pensando nisso, isso já passou, as primeiras coisas passaram, tudo se fez novo. Lembra do texto do Apocalipse, dos textos que falam da conversão?
As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Eu sou nova criatura, nascida em Deus. Agora, esse texto também é interessante, porque o rico no inferno dizia: Pai, chamou Deus de Pai, chamou Deus de Pai. Isso para mim é muito grave, muito duro, muito difícil. A pessoa esperar estar no inferno para poder chamar Deus de Pai. Tenha dó, meu Deus do céu. Depois que foi, agora fica falando Pai. Já não há mais oportunidade. A oportunidade é aqui, na vida terrena. É aqui. Aqui começa a se construir o céu ou o inferno para cada um. Aqui se começa a construir. Ele diz assim: Pai Abraão, manda que Lázaro vá à casa dos meus irmãos. Se o Senhor mandar. Agora ele entende que se Deus falar vai funcionar. Mas é tarde, não dá mais. Não tem mais como tratar. Não se trata mais com os mortos. Com os mortos não se trata mais nada. Quem morreu, terminou, passou, foi. Não volta mais de nenhuma forma, senão no dia da ressurreição final, no dia do juízo. Então aí todos ressuscitarão. Uns para a glória e outros para a desonra, mas todos ressuscitarão. Esse será o dia mais feliz e o dia mais cruel. E ele diz: manda que Lázaro volte, manda que Lázaro vá falar com os meus irmãos, pai Abraão. Aí o pai Abraão disse: não dá, não dá. Eles têm Moisés e os profetas. É isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. É isso. Eles têm lá Moisés e os profetas. Eles querem uma vida eterna, magnífica, maravilhosa. Tem Moisés e os profetas. Está na mão deles. Está na mão deles. Ah, pai Abraão, mas eles lá estão falando que foi o comedor de feijão que escreveu isso aqui. Eles não entendem, precisa de ressuscitar alguém. Deus disse: não. Não vai. Isso não vai acontecer. Quem veio, veio. Quem ainda não veio, virá. Quem não crer, será condenado. Está resolvido. Está escrito lá também, mas eles não querem. Inclusive esse homem, esse rico, teve a oportunidade assim clara, absolutamente clara, porque ele conhecia a Deus, ele conhecia Deus, então ele tinha conhecimento, ele não era quebrantado, ele era como os fariseus, hipócritas, ele tinha presunção, mas ele não era humilde para com o Senhor seu Deus. Quando Lázaro estava na porta da sua casa, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas ele dizia mais ou menos assim: não sei de nada, não sei de nada, não tenho conhecimento. Agora ele sabe, porque ele dizia: manda Lázaro. Ele sabia então quem era Lázaro, mas enquanto estava vivo na terra, gozando dos privilégios, né, das coisas da terra, não sei quem é, não sei de nada, sou inocente. Mas depois que ele chegou no fogo do inferno, que o texto aqui diz assim, fechei aqui o texto, mas diz assim: eu estou aqui, não estou me aguentando nesse fogo. Sabe, às vezes a pessoa diz: o inferno é fogo nada, isso é uma linguagem apenas. Queridão, esse tipo de conversa não é um tipo bom de conversa. Porque se for fogo real, físico, que queima, palpável, é muito ruim. Mas se for aqui dentro da mente, ainda é mais ruim. O peso, as lembranças. Tem um texto que fica claro que ali no inferno eles têm a presença de Deus. Fica claro esse texto aqui, deixa isso claro, tá? Ali no inferno tem a real presença de Deus, visível.
mas ele não tem os privilégios dos filhos de Deus. Pode chamar Deus de Pai, mas não o conhece, nem como Deus, nem como Pai. Eu quero fazer uma oração, uma prece. Deus, Tu és o Pai. Às vezes as pessoas dizem que o Senhor é Pai, sendo que isso é apenas uma palavra para eles. Deus, mas o Senhor conhece os que são Teus. O Senhor conhece os Lázaros dessa terra. Vem sobre nós, Senhor, poderosamente, abundantemente, com a graça inefável, para que os Teus filhos sejam fortes até o fim, até o último dia de vida. E que nós possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Nem a miséria dessa vida poderá nos afastar do Senhor. Assim eu quero abençoar todos que estão conosco nessa transmissão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no